A gente aguarda mais um pouquinho e ele vai executar todo o projeto. Beleza, vamos lá. Voltando do início, aqui foi a primeira situação onde a gente tinha todos juntos. Aqui na segunda situação, onde ainda a gente fez a divisão, mas ainda não estava organizado. E aqui a gente está tendo o console aqui organizado. Percebam como que ficou organizado. Ó. Aqui a gente tem o nome do jogo e o valor separadinho aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Neste vídeo nós vamos criar uma aplicação que vai fazer o scrapping, mas dessa vez a gente vai utilizar o runtime do BAN. Ao invés de utilizarmos o Node, a gente vai usar o BAN. De toda forma, é JavaScript. Eu vou mostrar o site para fazer download, para fazer execução e instalação, caso tanto para quem está utilizando o Windows quanto para quem está utilizando o Mac ou Linux. Então, se você estiver utilizando o Linux, você vai copiar ou digitar este código aqui no terminal e ele vai fazer a instalação. Se você estiver utilizando o Windows, basta ir no PowerShell, abrir seu terminal e digitar e executar, e ele vai fazer a atualização. É bastante tranquilo e bastante rápido. Então, depois que você tiver feito essa etapa e tiver com ele rodando na sua máquina, o que você pode fazer aqui é vir no seu terminal e digitar ban version, e aqui você consegue ver qual a versão que você tá. Se você quiser fazer um upgrade também, se você já tiver ele instalado há algum tempo, você tem um comando onde ele faz a atualização do seu runtime aqui de forma bastante simples. Basta você dar um ban upgrade aqui. Ó, acabei de atualizar o meu aqui, então ele fez uma pequena atualização aqui, é bastante tranquilo. Então, para começar a aplicação, a gente já vai usar um comando direto aqui, que é o ban init -y, para ele não fazer pergunta nenhuma. Ele já vai criar vários arquivinhos aqui. Repare que ele já cria automaticamente um arquivo com a extensão TS, que no caso é de TypeScript, mas se você não quiser, dá para usar com JavaScript, enfim. Mas a gente vai usar com TypeScript mesmo, porque praticamente não muda nada. Aqui, se a gente rodar ban run e dar o nome do arquivo, ele vai executar, e aqui a gente tem hello via ban, que é a mensagem que a gente tem aqui. Se tivesse um script escrito aqui, ele iria executar o nosso script, que vai ser o caso do que a gente vai construir aqui. Vamos limpar novamente o nosso terminal para a gente começar. Eu vou apagar isso aqui e vou criar também uma configuração aqui no nosso package para que ele faça a execução de maneira mais rápida aqui, né? Para a gente não precisar ficar toda hora escrevendo tudo para ele executar. Então a gente vai digitar ban run index. Tá, então aqui o que ele vai fazer é executar o nosso arquivo. Vamos fazer um teste rápido aqui. Então seria npm run start. O que ele estaria fazendo seria, ele executou aqui. Não saiu nada porque a gente apagou a mensagem aqui, né? Mas de toda forma, a gente só vai chamar esse comando aqui para poder executar. Se você não quiser, pode ir digitando normalmente. Bom, vamos para a prática aqui. A gente precisa começar instalando o PlayWrite. Aqui a gente pode começar fazendo assim. Usando o ban, a gente faz ban add PlayWrite. Eu vou instalar direto só a versão do Firefox, tá? Mas se você quiser instalar integral, é só não colocar o traço Firefox. Eu vou executar aqui. Perceba que ele instala muito rápido, ele já fez a instalação. Então aqui a gente pode fazer o import do Firefox, só para testar e ver se ele já puxou aqui para mim. Beleza, já está instalado. Aqui a gente vai criar uma constante aqui que se chama URL, que vai conter o nosso endereço. Eu já deixei aberto aqui para todo caso, mas essa página da Xbox aqui, a gente vem aqui para chegar nessa página, jogos, ver todos os jogos digitais. É esse o caminho. Eu vou até voltar aqui para mostrar que o caminho é esse. Ó. A página inicial é essa, né? A gente vem aqui, jogos, ver todos os jogos digitais, e aí aqui aparece aqui. A gente está usando essa página como exemplo, mas poderia ser outra página, enfim, qualquer uma. É mais para mostrar como a gente pode fazer o scrapping direto com o ban, de maneira bastante tranquila. Aqui, se você abrir o suporte para dev, né, para desenvolvedor, e vir aqui no console, aqui, perceba que ele tá funcionando aqui, beleza? Às vezes ele vai dar uma mensagem aqui, não vai permitir que você cole, né? Aí ele pede para você digitar uma mensagem para efetivamente ele entender que você quer adicionar algum código aqui, enfim. Por questão de segurança, né? Como é ambiente de desenvolvimento ali do browser. Beleza, pessoal? Então ali, vamos voltar aqui pro nosso arquivo. Eu vou pegar
justamente o link aqui que eu quero navegar, eu vou pôr ele direto aqui. Nós poderíamos até fazer um caminho desde a primeira página, clicando, como eu já tenho em outros vídeos, mas a gente vai direto ali porque o objetivo é mostrar o scrapping e algum pequeno recurso ali também do PlayWright. Aqui então a gente vai começar instanciando, criando aqui a nossa instância aqui do browser, né? Utilizando aliás a instância que ele nos oferece aqui. Opa, Firefox. Aqui a gente usa o Launch. E aqui a gente vai configurar o Headless, que é para determinar quando ou não o nosso browser vai aparecer. Aqui eu deixei por enquanto para ele aparecer. Vou criar outra constante aqui de página para a gente fazer esse trabalho aqui de receber ele. Uso um new page e é bastante simples aqui, a gente com poucas linhas nós já temos o próprio, aqui a gente já faz a chamada dele direto, aqui a gente faz await, o nome da página, né, aliás o page, para usar a URL da página. Então aqui a gente usa o goto, que é o que faz a requisição ali para o endereço, e aqui a gente usa o URL, que é nada mais nada menos que esse endereço aqui. Então a gente está passando esse endereço para o browser executar. Então se a gente der um npm run start, lembrando que com esse comando ele vai executar isso aqui, ó. Poderia fazer direto? Poderia, mas aqui a gente está simplificando e padronizando aqui. Poderia usar dev aqui, né? Enfim, aí já é assunto para outro vídeo. Aqui, se nós executarmos, ele vai demorar um pouquinho, mas se tudo correr bem, ele vai abrir o browser. Ah, perdão. Aqui eu estou usando ele como true, o modo oculto, né, o modo headless, então na verdade é false, né? Aqui sim que ele vai abrir. Bom, agora a gente está executando no modo false para ele efetivamente aparecer. O que ele vai fazer é carregar a página. Então aqui nós temos a nossa página. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo para esse scrapping vai ser pegar os nomes e valores desses jogos que estão disponíveis aqui, para a gente ter essa informação. Então o objetivo final vai ser esse. Eu vou passar por algumas etapas mostrando formas menos corretas ou armadilhas aqui que a gente pode encontrar, mas basicamente o nosso objetivo é esse. Por enquanto eu vou cancelar aqui o programa, vou limpar aqui o nosso terminal e vou começar o objetivo aqui de pegar logo de cara a nossa grid aqui, né? Lembrando que com a página aberta aqui no outro navegador, a gente usa o modo dev para podermos avaliar quais classes aqui, quais elementos a gente quer pegar. Usa o console para fazer isso, então com isso a gente consegue verificar e encontrar quais são os elementos aqui que a gente está buscando, né? Aqui, como eu quero todos esses elementos aqui, eu uso esse clique aqui que ele permite que a gente faça essa verificação aqui e consiga pegar os elementos aqui da grid. Aqui, ó, perceba que a gente tem vários níveis aqui, né? Aqui a gente tem já os jogos e essa classe aqui de cima nós já temos as grids, aliás é a grid que abarca aqui todos esses jogos que estão disponíveis nessa primeira parte aqui da tela, né? Aqui, uma maneira aqui bastante interessante de utilizar é você clicar com o botão direito, fazer uma cópia e você copiar o caminho JS, que seria este caminho aqui. Vou limpar aqui. Seria esse caminho aqui, ó. Perceba que ele até marca aqui. Se a gente executa, ó, quando passa o mouse em cima, o resultado está aqui. Então, se você pegar essa informação, salvar uma variável assim, por exemplo, o que você tem é um controle dessa grid. Então, com a grid aqui, eu poderia, por exemplo, pegar o elemento, aliás, ele deve ter child, né? Tem elementos alinhados, né? Que são vários elementos. Ali ele tem todos os elementos. Então, se você dá um child node, por exemplo, a gente está vendo todos os nós. Então, a gente poderia ir acessando, né, os nós. Então, do jeito que eu estou aqui, eu poderia acessar, por exemplo, tá vendo? O 2. Aí, text, por exemplo, ó, pronto. Então, executamos aqui, é o Sid Meier's aqui. Civilization, tá vendo? Uma forma bastante simples aqui de acessar direto no console, mostrando que o próprio console, o próprio JavaScript, né, que roda obviamente no console, já consegue, só com ele puro aqui, você consegue fazer um acesso ali, fazendo o scrapping, né, a raspagem de dados se for necessário. Bom, então aqui voltando, como o nosso objetivo é pegar a grid aqui, eu vou clicar aqui novamente e vou copiar aqui, porque eu já perdi essa informação. Vamos lá. Aí aqui no nosso projeto, a gente começa, por exemplo, criando, eu vou dar alguns espaços aqui, eu vou criar outros códigos. Então eu vou colocar aqui constante grid e aqui eu vou colar o nosso caminho. Mas veja bem, aqui ó, ele traz essa informação aqui que a gente não quer, que isso aqui é para executar direto lá dentro do próprio
próprio navegador Firefox aqui do Play-W-Write. Então a gente usa o locator, que ele vai usar todo aquele caminho que a gente pegou lá, preencheu, perceba que é um caminho grande aqui, relativamente extenso. Então aqui, se a gente colocar um código aqui, der um console log na grid, ele aqui não está trazendo o texto. Então, de toda forma, eu vou mandar rodar aqui só para a gente ver o que acontece. Ele já executou, mas aqui na verdade ele não trouxe nada, porque ele só pegou o texto aqui, né, que a gente pegou. Na verdade foi isso que aconteceu. Aqui o que a gente pode fazer é adicionar o all texts, né? Então posso colocar aqui, por exemplo, all text content. Aqui ele vai extrair todo o texto que está aqui. Aqui, se a gente executar novamente, ele vai rodar a aplicação. E aqui nós vamos ter... Opa, faltou o await aqui, foi mal. Vou até tirar aqui por um instante o modo true aqui, o modo headless, só para não ficar tão cansativo, ficar toda hora carregando o navegador aqui. Então eu vou rodar novamente. Tá, beleza. Ele trouxe. Então aqui a gente tem todos aqueles resultados de todos os jogos que estão lá. Só que aqui está de maneira toda concatenada aqui, né? Ele não faz nenhuma separação, nenhuma distinção. Então assim, com isso você não consegue fazer uma visualização melhor aqui. Beleza. Aqui foi um primeiro teste aqui. Digamos que com isso a gente, se fosse o objetivo pegar dessa forma, já estaria feito. Poderia até ser utilizado assim. Mas a gente tem outros objetivos aqui. Vamos avançar um pouquinho mais, inclusive até na forma de pegar o dado aqui. Bom, utilizando o BAN, vocês perceberam que não tem muito segredo. É basicamente a mesma coisa do que você está utilizando o Node. Como é o runtime no uso do dia a dia, ele não muda tanto. Ele simplifica algumas coisas. Pessoalmente eu acho que ele facilita, principalmente para buildar, para instalar algumas coisas. Ele é mais rápido também, então é bastante legal utilizar ele. Aqui o que eu queria mostrar para vocês é que quando como o nosso objetivo é pegar os nomes e os valores dos jogos, se a gente coloca o mouse aqui, você percebe que a gente tem uma classe aqui específica, que se a gente copiar essa classe aqui, aliás, essa daqui já pega o nome direto, né? Não, eu preciso pegar, porque essa classe ela é superior, ela abrange tanto o nome quanto o valor. Então, na verdade, a gente tem que pegar essa que está no nível acima, percebam. Quando eu explodo aqui, a gente consegue visualizar melhor. Beleza, então eu vou pegar essa classe aqui, tá? Só que dessa vez, ao invés de utilizar o nome grande aqui, que seria este aqui, neste caso, perceba que o nome é extenso aqui. Eu vou trabalhar pegando só o final mesmo, e lá no próprio código do Play-W-Write com o locator a gente consegue fazer de uma forma que a gente consiga só usar essa informação. Copiem a classe, tá? E voltem lá para o código. Então aqui a gente vai criar uma constante, vai se chamar grid também, vamos chamar de grid do mesmo jeito. E é que a gente vai fazer assim, await. E aqui nós colocamos aquele código. Só que aqui a gente vai, obviamente, colocar entre aspas aqui para definir string. E aqui, neste caso, a gente precisa definir, identificar, passar a informação para o locator de que é uma classe. Se fosse um ID, a gente usaria hashtag. Nesse caso, a gente vai usar um ponto porque é uma classe. Então, ele vai buscar todos os elementos dessa classe aqui, que é o que a gente quer. Tá? E com isso, a gente vai colocar o text content e aí a gente vai dar um console.log e grid. Eu vou já adiantar que isso aqui ele vai dar um erro, mas é um erro que ensina alguma coisa. Então eu acho relevante a gente ver para aprender um pouquinho mais sobre essa questão da extração e de como a gente precisa investigar um pouco mais. Aqui acontece o seguinte, como a gente está usando o test content, ele tenta buscar o conteúdo aqui, os textos, né, dessa classe.
Só que aí, esse erro aqui de strict mod é porque ele está tentando extrair, devolver, né, os textos, só que tem mais alguma coisa aninhada dentro dos textos. Se você olhar a página aqui, é que aqui, talvez não vai dar para identificar, mas só de olhar. Mas você percebe que tem algumas coisas que podem ser diferentes. Aqui, por exemplo, esse pré-encomenda aqui, que tem só 3 aqui, eles podem ter uma informação diferente. Neste caso até tem, tá? Eu vou até mostrar depois. Então, eles o mesmo nível de classe, ele tem um nome diferente a classe tem um nome diferente do jogo. Não essa classe maior, mas a classe interna, que se refere especificamente ao jogo, ela tem um nome diferente. Se você observar aqui, você percebe que o final dela aqui, ó, é RNDGY, né? Se nós viermos aqui e uma outra aqui que não é, tá, ele tem o mesmo nome, mas não é ali que diferencia, né? Ó, se a gente pegar aqui esse nome da classe de um jogo convencional, vamos colar aqui só pra gente ver. Eu vou dar um enter aqui só para deixar gravado. Se nós voltarmos aqui e pegarmos desse jogo aqui, por exemplo, copiarmos aqui e executarmos, você percebe que eles têm um nome diferente, tá vendo? Então, às vezes a gente pode ter essas armadilhas no caminho, então sempre tem que estar investigando, observando. Quando ocorre erro, provavelmente é alguma interpretação em relação a como estão dispostos os elementos, né? Então, faz parte do processo quando você está fazendo esse tipo de projeto, ter às vezes algumas dificuldades em relação a isso. Beleza. Aqui a gente agora vai de fato criar. Eu vou direto já pro código do projeto mesmo que a gente queria fazer, que é para agilizar, porque eu acho que o vídeo já ficou bastante longo e a intenção era mais mostrar como rodar com o PlayWright, né, com o BAM, que não é muito diferente, né, mas de toda forma é legal conhecer e tal. Aqui então, vamos começar, vamos utilizar a mesma coisa aqui, a gente vai utilizar essa classe mesmo, eu não vou utilizar essa daqui de cima, eu vou usar, aliás, esse formato, né, de caminho, na verdade, não é nem questão de classe, é questão de caminho, né, que aqui nesse primeiro, quando a gente pega o caminho, o próprio browser, ele dá um caminho completo, né, para se chegar naquele elemento. Então aqui a gente vai começar aqui criando uma constante, vamos chamar de rows, que seriam as linhas que a gente vai pegar. Então aqui a gente tem o locator, sempre usando o nosso bom e velho locator. Tem muitos outros recursos, tá, de verificação se está visível ou não o elemento, que é bastante útil. Enfim, tem muitas alternativas. Eu não vou expor tudo aqui porque realmente o vídeo vai acabar ficando muito longo e cansativo. Então aqui eu vou pegar, eu vou até copiar direto aqui a nossa classe. Vamos usar tudo igual, né, de forma que fique aqui, beleza. Aqui a gente tem a nossa classe. Aqui simplesmente a gente está pegando todos os elementos ali dessa classe. Aqui a gente vai criar um contador também, que vai ser bastante útil para saber de fato quantos elementos foram encontrados, porque na hora que nós formos trazer isso de volta, como a gente vai trazer tanto os nomes quanto os valores, a gente precisa ter formas de conseguir conciliar tudo isso e trabalhar em cima desse retorno, né, que vem ali da classe. Então aqui a gente vai usar o método aqui para contar, né, contar as linhas aqui. Então aqui, se a gente testar nosso programinha aqui, npm run start, beleza, ele vai contar e vai devolver a quantidade de elementos aqui. Tá? Aqui tá até fechado, né, vou deixar assim por enquanto. Opa, faltou eu dar um console, né, devolver aqui, console aqui, para a gente ter essa informação, beleza? Enquanto isso, ele vai rodar aqui, eu já vou escrevendo para a gente continuar. Aqui, o que a gente pode fazer, eu vou repetir até essa chamada aqui, a gente poderia fazer de forma mais simplificada, mas eu sou
acabo sendo às vezes meio redundante, justamente para tentar mostrar o uso mesmo, né, de fato. Aqui você vê que nós tivemos o retorno, são 25, né? Nós temos 25 linhas, são 25 elementos ali relacionados aos jogos. Tem 25 jogos aqui nessa listinha aqui, sendo 3 deles com essa marcação um pouco diferente, que tem uma classe diferente para o nome. Só para deixar claro que essas coisas acontecem e precisam ser observadas quando a gente está desenvolvendo. Aqui, como a gente está pegando uma classe superior, que é essa daqui, a gente não vai levar isso em conta. Então, eu vou puxar todos os dados diretamente, e aí com isso eu vou poder separá-los na sequência. Aqui eu vou criar novamente uma chamada para o nosso... Vou até copiar o nosso locator aqui, só que agora eu vou trazer todo o texto que está lá. Então, com isso a gente tem todo o texto retornado, e aí a gente vai ter que lidar com esse texto, porque a gente vai ter um balaio aqui de texto, né? A gente vai ter tudo um emaranhado aqui. Não vai servir muito se a gente não conseguir separar os dados. Vou rodar novamente, vou deixar ele terminar. Percebam que ele já trouxe aqui, um array com cada um dos elementos que ele encontrou, com os textos, né, com todo o texto de cada elemento que ele encontrou. Perceba que está separado por vírgula. Então a gente tem esse texto todo junto aqui, né, que a gente precisaria separar. Eu vou fazer rapidamente aqui de uma forma que a gente vai passando por etapas aqui. Vou digitar aqui CEP de separado, né, e vou pegar o nosso texto, usar o JavaScript básico aqui, e vou fazer o mapping onde a gente vai pegar o jogo, né? Aliás, poderia ser qualquer nome aqui, tá? Para quem não está familiarizado, mas na verdade ele vai mapear. Então, para cada elemento do array, ele vai pegar o elemento do array e vai dar um split aqui, uma coisa que vai funcionar neste caso nosso aqui. Dependendo do caso, a gente usaria regex e tal, mas nesse caso aqui eu testei e funcionou bem com o próprio split. Então, aqui o que a gente vai ter é um split que vai separar o nosso texto, exatamente no R-cifrão, né? Onde a gente tem que vai separar o nosso texto. Aqui, vou melhorar isso aqui, né? Pronto, aqui está organizado. Beleza. Aqui que vai separar o nosso texto. Então aqui com esse split o que nós temos é que esse R-cifrão aqui vai ser onde o texto vai ser quebrado. Então dentro de cada elemento ele vai pegar esse ponto aqui do elemento e vai fazer um split, ou seja, ele vai separar. Então ele vai criar um array dentro desse array aqui, onde a gente vai ter 2 elementos. Se ele encontrar, obviamente, esse R-cifrão. E aí a gente vai ter o nome separado do valor. Então a gente vai fazer isso rodando aqui só para a gente ver o que acontece. Vocês vão perceber que a gente ainda vai precisar fazer um pequeno trabalho aqui. De toda forma, já é um avanço para o nosso objetivo. Percebam que, por exemplo, aqui nesse primeiro caso, a gente tem um array com os elementos separados. Aqui a gente tem outro array com elementos separados e assim vai. E o que acontece quando ele não encontra, no caso de um jogo gratuito ou algo assim? Ele não faz o split, simples assim. Então, por exemplo, nesse jogo aqui, que ele é gratuito, percebam que dentro do array não tem uma separação, não tem uma divisão dentro dele. Beleza? Então, e como é que a gente organiza isso? O que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai fazer um novo map para percorrer esse array e aí a gente vai verificar se nesse retorno se tem né, um ou dois, porque no máximo vai ter 2, porque como a gente quebrou aqui, fez um split só, ele vai ter, era tudo um só, ele fez um split, se ele encontrou ele vai ser 2, se ele não encontrou ele vai ser um só. Com isso a gente consegue pensar num algoritmo simples aqui, para mapear novamente eu vou chamar de retrieve, que seria trazer, né, e aqui a gente vai escrever para fazer essa verificação. Então assim, se o retorno for 0, no caso aqui 0 seria o primeiro, né, porque a gente conta a partir do 0, né, então é 0 e 1. Então se ele for 0, se tiver, né, o 0, se ele tiver retorno e tiver o 1, opa, eu usei o elemento errado aqui, é 1, né, é chaves. O que ele vai fazer? O que significa isso aqui? Significa que ele tem 2, significa que ele foi dividido. Então se existirem os dois, a gente pode fazer, por exemplo, console log aqui, imprimir o nosso, eu vou até usar chaves aqui para a gente usar template aqui, beleza, aí eu vou imprimir o nome do jogo, porque eu sei que o primeiro é o nome do jogo, então eu vou dar um espaço aqui e eu vou colocar o valor do jogo. Posso colocar um cifrão aqui também, enfim, antes dele ficar, beleza, aqui eu posso colocar, por exemplo,
um R cifrão, só para impressão aqui. Tá, beleza. Se não, ou seja, se ele não tiver, se pelo menos um não for verdadeiro, no caso provavelmente não teria esse 1, né, no segundo caso, são os casos onde era gratuito, o jogo não tinha valor definido na plataforma, no site, né? Então significa que ele não encontrou um valor para ser dividido, ele não encontrou o cifrão para fazer o split. Com isso a gente teria a nossa ideia aqui implantada. Então eu vou rodar aqui novamente, a gente aguarda mais um pouquinho e ele vai executar todo o projeto. Beleza, vamos lá. Voltando do início, aqui foi a primeira situação onde a gente tinha todos juntos. Aqui na segunda situação, onde ainda a gente fez a divisão, mas ainda não estava organizado, e aqui a gente está tendo o console aqui organizado. Percebam como que ficou organizado, ó. Aqui a gente tem o nome do jogo e o valor separadinho aqui, tá? Aqui poderia montar um objeto, né? Aqui fui bastante simplista aqui, colocando direto no log, mas percebam que está organizado, né? Não está como nessa primeira parte, que não tem separação, que está tudo junto, né? Então aqui na verdade foi só uma opção, mas eu poderia justamente ter feito uma estrutura para enviar para um banco, para salvar um TXT, né, num CSV. Aqui, por exemplo, a gente não tem valor de jogo definido. Esse aqui também não tem, com esse valor aqui tudo junto, mas tudo bem. Aqui também, aqui também. Então a gente poderia quebrar também, se fosse esses casos aqui, e fazer outras alternativas aqui. Beleza? Ó, Fortnite tá gratuito. É isso, pessoal. Utilizar o BAN aqui não tem muito segredo. Basicamente, sempre que a gente precisa fazer instalação, é só utilizar BAN ADD. Então, por exemplo, PlayWrite. Ou qualquer outra biblioteca que você precisar utilizar, basta fazer isso. É isso aí, pessoal. Obrigado, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima.